Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, hoje, né, vamos dar uma revisada aí, né, nos conteúdos, né, que nós já vimos, ok? Nessas últimas gravações, tá? E para que vocês também, né, possam relembrar aí o que nós já trabalhamos e discutimos, tá? No próximo slide, vamos começar com o assunto crônica, né, que vocês encontram lá no livro Panoramas. Eu não coloquei a página, mas eu trabalhei hoje no plantão de dúvidas com vocês, né? Lembra que eu acho que foi a página 187, se não me engano, ok? Mas a gente trabalhou hoje também isso aí no plantão de dúvidas hoje pela manhã, tá? Que nós trabalhamos um texto que era justamente uma crônica, não é? Então, ok? Procure lá no livro Panoramas. Então a crônica, gente, é o gênero narrativo, né? Na verdade ela permeia ali tanto o gênero narrativo quanto jornalístico. Ah, professora, mas por que jornalístico? Porque o cronista, ele se utiliza de um acontecimento do dia a dia, de fatos, né, do dia a dia, de uma notícia, por exemplo, ok, para construir o seu texto, tá? Mas professora, será sempre do dia a dia ou será sempre uma notícia? Eu não disse isso. O cronista se utiliza de fatos do cotidiano. Pode ser qualquer fato. Olha o texto que nós lemos hoje, né, no País do Futebol, né, que é Juvenal, esqueci o sobrenome dele, mas era Juvenal. E que ele queria, né, assistir ao jogo, né, no período ali da Copa do Mundo, queria assistir ao jogo, e ele fica ali em frente a uma loja perguntando ao vendedor, e aí, qual televisão vai ficar aí ligada? Não é? Então, ou seja, é uma notícia? Não, é um fato, né, que marca a cultura brasileira, que marca todo um país, que movimenta a economia de um país. Então é um fato importante? É. Então o cronista pega, ok, o autor pega esse fato e constrói o seu texto em cima, ok, desse fato aí, desse acontecimento do cotidiano que era a Copa do Mundo e que todo mundo queria assistir de alguma maneira, tá? Então necessariamente não precisa ser apenas fatos noticiados, ok? Pode ser qualquer fato do cotidiano. Então, a notícia, mais uma vez, gente, a notícia é um gênero informal, ok? É escrita por um autor, esse autor se chama assim, né, cronista, tá? A figura desse autor é cronista. Para escrever o seu texto, ele se utiliza de um fato do cotidiano, ok? E reconstrói o seu texto, tá? Sem perder de vista esse fato que tanto interessa, por exemplo, aos leitores, como foi o caso do texto que nós lemos hoje, tá? Mas, gente, a crônica, ela pode ser humorística, ela pode ser crítica, ela pode ser uma crônica lírica, ela pode ser uma crônica de suspense. Todos esses estilos aí não deixam de ser o quê? Narrativo. Ok? Então, você lendo hoje o texto, né, que nós lemos, que nós falamos e respondemos até algumas questões referentes a ele. Nós temos ali o personagem protagonista, que é Juvenal, o vendedor, né, da loja, e os outros personagens, outras pessoas que viviam na rua, que também queriam assistir o jogo. Tá? Então é uma narração, o autor está contando uma história. Então ali você tem o narrador observador, você tem personagens, você tem o tempo, você tem o espaço, você tem o enredo, que é o desenrolar das ações, ok? Então não deixa de ser uma narrativa. No caso, né, do texto de hoje, era uma narrativa humorística, que foi a última questão que nós respondemos. Ok? Era uma narrativa, uma crônica humorística, mas não deixa de ser o que? Narrativo, tá? Aí, ó, em geral, seus temas em geral estão ligados à vida cotidiana urbana. Então pode ser qualquer assunto, ok, do meio, né, desse convívio urbano. Em geral, os assuntos abordados, né, em textos desse tipo são voltados para o cotidiano das cidades. A crônica pode ser entendida como um retrato verbal. Aí vocês podem até anotar aí, viu, no caderninho de vocês, olha, coloca aqui, ó, a crônica é um gênero textual, ok, típico, né, de jornais e revistas, ou no caso de sites, né, hoje, né, a tecnologia já nos permite isso. É um retrato verbal e particular
dos acontecimentos urbanos, né? O cronista é uma pessoa muito inteligente, gente, porque ele tem um olhar analítico, ele tem um olhar, sabe, sensível, ok, aos problemas da vida urbana, e a partir dali ele constrói o seu texto, né? E o seu texto é justamente esse retrato, esse olhar que ele teve para aquela situação, para aquele problema ali urbano, tá? No próximo slide, eu coloquei as principais características da crônica, tá? Uma delas, nasce num fato do cotidiano. Gente, se o fato é do cotidiano, a linguagem não pode ser rebuscada, ok? Se é um retrato verbal do cotidiano, a linguagem não pode ser amplamente rebuscada, amplamente formal. Ela precisa ser uma linguagem simples, coloquial, ok? Ela precisa ter essa informalidade aí no texto. Tem um tom irônico e humorístico, nós vimos isso no texto de hoje, não foi? Muitos são textos, na maioria, curtos e objetivos e que estão presentes ali em jornais, tá? No próximo. Aí o outro assunto, ó, esse aí eu já coloquei, que foi quando a gente trabalhou no livro de oficinas, escritores de oficina, eu já coloquei a página, tá vendo? Então, narrador, né? Nós temos narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente, tá? Até o 7º ano vocês veem basicamente narrador personagem e narrador observador. Vocês não veem quase esse aqui, o narrador onisciente, tá? Então, o narrador personagem é aquele que participa da história, sendo assim o foco narrativo dele, olha, é de primeira pessoa, que eu revisei isso hoje com vocês, porque uma das questões, né, referente a esse texto, pedia isso, tá? Então, é simples, se o narrador é um narrador personagem, o foco narrativo é de primeira pessoa. Acabou. Se o narrador é observador, o foco narrativo é de terceira pessoa. Pronto. Não tem do que, né, se preocupar. Ah, mas eu esqueci. E agora? Vá lá no texto. Se vocês encontrarem verbos na terceira pessoa, pronomes pessoais na terceira pessoa, narrador observador, foco narrativo terceira pessoa. Se vocês encontrarem verbos, pronomes na primeira pessoa, já sabe, narrador personagem, foco narrativo de primeira pessoa. Tá? E o narrador onisciente? O narrador onisciente, gente, também é narrado na terceira pessoa, tá? Alguns ficam aí. Eu acho, se não me engano, foi até Maria Clara, que na aula de 15 dias atrás, ela disse o narrador onisciente. E eu disse, espere, vai chegar a vez da gente trabalhar o narrador onisciente, tá? O narrador onisciente, ok? Ele também é escrito na terceira pessoa, gente, tá? Não é na segunda não, viu? Algumas pessoas colocam segunda pessoa, não, porque é primeira, terceira pessoa, então pensa, então vai ser de segunda pessoa. Não, gente, não existe narrador em segunda pessoa, tá? Então o narrador, o narrador onisciente, ele também é narrado em terceira pessoa. A diferença, gente, é que esse narrador, ele sabe tudo o que acontece no enredo e tudo o que acontece com os personagens, inclusive os seus pensamentos, tá? Então esse narrador onisciente aqui é como se ele fosse um vidente. Ele sabe exatamente qual será o próximo passo do personagem, tá? Dúvidas? Não? Qualquer dúvida, já está. Próximo. Agora o livro, né, que nós estamos trabalhando, né, gente? É um livro gostoso de se ler, não é? Não tem muita dificuldade. Apresenta uma linguagem simples, né, uma linguagem coloquial, um tema que é comum aos adolescentes, ok? Uma temática comum, né, a esse mundo, a esse universo, ok, de adolescentes, tá? Não traz grandes aprofundamentos temáticos, tá? Todos os temas abordados aqui são temas que vocês já viram em algum momento, seja na internet, seja na escola, seja em algum outro livro ou na revista, tá? Então o livro é perfeito de todo jeito, tá? Conta, né, a história de Daniel, que é um pré-adolescente que estava um pouco acima do peso, tá? E por causa disso ele começa a sofrer bullying na escola, tá? E é esse tipo de violência psicológica que ele está sofrendo todos os dias que faz com que ele comece a questionar, não é? A ter problemas com sua autoestima, ok? A questionar várias coisas, entre elas o discurso que a mãe tinha, não é? Eu acho que todas as mães têm esse tipo de discurso, né, gente? Eu digo isso porque minha mãe faz a mesma coisa, né? Ela tem que comer que é para ficar forte.
tem que comer. Ela ainda diz, fortifiche, porque quem não come não consegue estudar direito, né? E aí, e vocês veem isso logo nas primeiras páginas, gente. Perceba lá, que Daniel está dormindo, ele é acordado para tomar café e ele diz, não quero comer isso, né? E aí a mãe diz, você tem que comer, como é que vai estudar assim desse jeito, não é? Então assim, ele começa a observar isso aí, a colocar, né, em xeque, colocar em discussão esse tipo de discurso, tá? Ele, como, né, já expliquei que ele é zoado pelos amigos, mas ele acaba, né, gostando de uma outra menina, Rita, ok, que também é uma menina gordinha, que também foge aos padrões, ok, que eram, né, pré-estabelecidos até hoje, né, gente? Se a gente observar um pouco na nossa sociedade, a gente fica assim, né, não quero ser amiga de fulano porque ela não é desse jeito, né? E a gente tem que parar com isso, porque não existe, né, esse negócio de padrão determinado, ok? Cada um é perfeito do seu jeito e acabou, tá? Porque se todo mundo fosse igual, seria muito chato, né? Então conta essa história, né, aí de Daniel e Rita. Daniel e Rita são os personagens, né, protagonistas, mas existem os outros personagens que estão ali ao redor, principalmente antagonistas, né, que acabam cometendo bullying contra Daniel e respingando também ali em Rita. Os dois vivem ali momentos tumultuados e no final da história, o autor ele dá um lapso temporal de 15 anos. Tá? E aí Daniel retorna adulto ali para aquele local, já com uma outra mentalidade, né? Uma maturidade, né? Pensando, ó, eu perdi muito tempo com isso e não vivi realmente o que deveria ser vivido. Tá? No próximo. Aí o narrador, né? Terceira pessoa, vixe, faltou um Rzinho aqui, gente. O narrador é narrado na terceira pessoa. Tá, o tema, bullying, alimentação, né, obesidade, família, são todos, né, ali presentes ali na obra. Os personagens principais, Daniel, né, já falei aqui da problemática que envolve Daniel. Rita, também, né, ela é gordinha, né, se torna namorada de Daniel. Outros personagens, Ângelo, Paulinho, os pais de Daniel, a avó de Daniel, ok? São todos personagens, mais uma vez, que estão ali em volta ali, ok? De Daniel e de Rita, ok? Próximo. E aí, não, atividade de revisão, né, gente? Sobre um romance perfeito de todo jeito, responda. Cite e descreva os personagens. Já citei os principais personagens, Daniel e Rita, né? Então, vocês só vão ali descrever. Indique o tipo de narrador e o foco narrativo. Olha, gente, também eu já disse, né? É narrado na terceira pessoa. E se é na terceira pessoa, o narrador só pode ser o quê? Narrador o quê? Personagem ou observador? Respondam aí. De acordo com o que você leu, é pessoal, viu? Explique o título do livro. Eita, professora, qual era o título do livro? Perfeito de todo jeito. Tá? Pense sobre essa frase, perfeito de todo jeito, e explique aí com as suas palavras o que você entendeu sobre esse título. Tá? Que surpresa Daniel preparou para Rita? Também essa aqui tá fácil, gente, tá lá nas primeiras páginas, ok? Então, pense aí um pouquinho e veja aí a surpresa que ele preparou para ela. Próximo. Indique a temática do romance. Tá aqui também no slide, né, gente? Então, assim, anote lá no caderno quando vocês estiverem ali vendo, ok, o vídeo, porque aí vocês já respondem, tá? E eu já falei várias vezes, né? Bullying, família, alimentação, ok? Elabore um parágrafo sobre o tema da obesidade abordada no livro. Então, assim, veja que eu coloquei bem amplo, né? Eu não delimitei o tema, né? Então, pense aí, pode ser, né, obesidade infantil, infanto-juvenil. Pense aí, ok? E fale um pouco sobre esse tema. Basta um parágrafo, ok? 4, 5 linhas, não precisa ser extenso. Sobre o gênero, ali tem a página, gente, do assunto crônica. Sobre o gênero crônica, no Panoramas, página 180, então vocês vão abrir o Panoramas lá, ok? Indique os objetivos desse tipo de gênero, tá lá também, tá?
A crônica leva o leitor à reflexão. Com base nisso, indique as características e a linguagem presente nesse tipo de texto. Eu coloquei aqui as características, mas também tem no livro aí na página, nessa página aí, tá? O que o gênero crônica instiga no leitor também está nessa página, gente, porque naquela tarjazinha que tem em amarelo ali no livro, vocês vão lá que vocês vão encontrar respostas, tá bem? Próximo. Acho que foi só. E aí, gente, a gente termina, ok? No mais foi isso. Um cheiro aí para todos vocês, tá?